Boa tarde! E atenção, crianças da tia Sabrina, que hoje a nossa aula vai ser super legal, porque nós vamos falar do feriado da próxima segunda-feira. Quem é que sabe me responder o que acontece no nosso país e por que é feriado no dia 7 de setembro? Vamos ver quem sabe, vamos ver quem sabe. Deixa eu ver. Isso mesmo, gente, é o feriado da independência do Brasil. O dia em que Dom Pedro gritou, fez aquela cena do independência ou morte. Nós vamos hoje brincar de interpretar essa cena. Então vocês vão pegar, porque a coroa está chamando vocês para nossa super brincadeira e todos nós vamos virar Dom Pedro. Então peguem uma espada, peguem seu cavalo e nós vamos começar a contar como que essa história aconteceu. Vou contar para vocês, eu, Dom Pedro do Brasil, como é que foi que essas coisas aconteceram? Como foi que o dia da independência surgiu? Vocês sabiam que há muitos anos atrás, o Brasil era um país que tinha um príncipe? Isso mesmo, eu, Dom Pedro... Ai, meu bigode caiu, nossa senhora, eu sou um Dom Pedro um pouquinho disfarçado, né? Bom, há muito tempo atrás eu era o príncipe regente do Brasil e eu fui convocado para uma reunião muito importante, então eu disse para os meus seguidores fiéis: senhores, se preparem, pois nós temos uma expedição a fazer. E eles foram, nós nos preparamos, montamos no nosso cavalo e nós saímos por aí às margens do rio Ipiranga para nos encontrarmos com outros governantes muito importantes para decidir algumas coisas sobre o Brasil. Acontece que meu pai lá de Portugal, o rei de Portugal, não estava muito satisfeito com o que eu fazia por aqui. Então eu estava às margens do rio Ipiranga com os meus fiéis companheiros todos montados a cavalo. Quando de repente um príncipe, um integrante da monarquia, um integrante da família real com o bigode torto, eu tive um pequeno apertão aqui, uma dorzinha na barriga. Talvez alguma coisa que eu tenha comido demais antes de sair e o calor me fez mal, porque vocês sabem que o Brasil é um pouco quente. O Brasil é um país muito quente, não é verdade? Eis que eu parei no meu cavalo, desci e pedi que me esperassem por uns minutinhos porque eu precisava resolver o meu problema com a minha barriga. Quando eu desci, estava ali no meu momento às margens do rio Ipiranga, decidi tomar um pouco de água. Tomei água. Que água maravilhosa, água límpida, água pura, água doce. Uma água deliciosa que só aqui no Brasil eu poderia encontrar mesmo. Eu era um príncipe muito apaixonado pelo meu país. Então recebi, no meio do caminho que o correio estava indo, o entregador de uma carta estava indo até aonde eu estava hospedado, na minha casa, na casa da realeza. Ele veio com uma carta para mim e nos encontramos ali nas margens do rio. Ele me entregou a carta, muito obrigado pela carta, eu recebi a carta. A carta era de meu pai, que escrevera para mim de Portugal. Então comecei a ler. Interessante. Muito. A letra do meu pai era péssima, eu não entendia nada do que ele dizia, então pedi para que um dos meus companheiros lesse para mim. Afinal, tem muitas palavras aqui em português de Portugal que eu já nem entendia mais, de tanto tempo que eu estava no Brasil, estava aqui já a morar. Pois bem, meu companheiro leu a carta para mim. Na carta, meu pai dizia que eu deveria ir embora para Portugal novamente, me pedindo para parar de fazer bagunça no país, aqui no Brasil, que na época não era um país, né? O Brasil era uma província de Portugal, né? E eu estava aqui a comandar com minha esposa Maria Joaquina. A coroa de Portugal, então, comandava o Brasil. Eu fiquei muito chateado com aquela carta e tive um debate com os meus companheiros políticos daquela época, os meus secretários, os meus amigos, e juntos nós decidimos: a partir de hoje o Brasil será um país independente de Portugal. Ora, pois, eu chamei um pintor, chamei alguém para registrar este momento, ali entre nós, por acaso,
Havia um que sempre caminhava comigo para registrar as minhas histórias, escrever cartas sobre mim, mas principalmente fazer retratos, que naquela época não existiam câmeras tão modernas quanto as de vocês. Mas ele fez uma pintura sobre este momento. Eu peguei a minha espada e vocês vão fazer isto comigo para honrar este momento histórico do nosso país. Eu estava subindo no meu cavalo e disse aos meus companheiros: pois vamos lutar pela independência do Brasil, sim, para que Portugal não mande mais nada aqui, para que não tenhamos mais que mandar os nossos tesouros a Portugal, as nossas terras, teremos que dar mais nada para ninguém de lá. Não teremos mais que mandar para o Brasil, as nossas plantas, o café, o açúcar, nada. Ouro, prata, nada será mais mandado para Portugal, porque vou fazer do Brasil um país independente. Sacamos as nossas espadas e ali mesmo às margens do rio Ipiranga eu gritei para que todos pudessem ouvir que a partir daquele dia o Brasil seria independente de Portugal, seria um país sozinho que se sustentaria. Então eu disse: independência ou morte! E nós lutamos bravamente com outros políticos contra o rei, contra a rainha, para que o Brasil pudesse ser o país que é hoje. Eu espero ter ajudado historicamente a explicar algumas coisas do que aconteceu neste dia tão importante. É por isso que nós comemoramos ainda hoje o 7 de setembro, que é o dia da independência ou morte. Porque ali Dom Pedro, caso eu, príncipe regente, decidi ser rei da monarquia aqui instalada no Brasil, né, na nossa província brasileira. Não tem por que eu ficar mais obedecendo Portugal. Então, este grito de independência ou morte ficou muito famoso porque foi um desafio ao rei de Portugal. E o Brasil só se tornou o que se tornou hoje depois desse grito. Nós então viramos uma república, uma democracia, onde todas as pessoas têm o direito de opinar sobre o país e sobre como as leis funcionariam. Eu quero ver todos vocês de Dom Pedro, todos vocês, meus queridos brasileirinhos, honrando este feriado de 7 de setembro. Bom, crianças, eu quero ver vocês imitar o Dom Pedro. Quem puder me mandar foto, quem puder fazer essa atividade de fazer o grito de independência ou morte, vocês vão montar no cavalo e reproduzir aquela cena histórica que nós comemoramos todos os dias 7 de setembro, né? Que há muitos e muitos anos atrás. E desde então a gente comemora e devemos saber uma coisa desde muito pequenininhos. A gente tem que lutar para que o nosso país continue sendo independente, para que a gente continue sendo um país livre, em que as pessoas têm o direito de ir e vir e de escolher quem governa, né? A gente sabe que a monarquia não foi a coisa mais linda do mundo, né? Os príncipes, princesas, os reis e as rainhas não foram lá essas coisas para o nosso país. Mas Dom Pedro I teve sim uma força histórica muito grande no dia da independência do Brasil. Então vamos lá, todos os meus mini Dom Pedros, vamos gritar independência ou morte para te ver, tá bom? Um beijo para vocês e até mais.